Se o crente busca purificação na sua vida, e se ele se purifica através do sangue de Jesus Cristo, ele ora melhor. As orações feitas por um justo pode muito nos seus efeitos. É eficaz. Ela realiza aquilo que ela deve realizar. Se você pede a bênção do Senhor em nome de Jesus, Jesus disse que tudo que nós pedirmos, crendo, receberemos. Mas a purificação é esse processo. Corações puros oram melhor. E a oração é uma oração melhor se vem de um coração puro. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu vou ter uma vida de oração eficaz, eu vou ter uma vida de oração, por exemplo, que agrada a Deus, eu vou saber o que pedir, vou ter discernimento espiritual, até porque quando eu digo eu, somos nós. Até porque nós pedimos discernimento espiritual, discernimos entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o bem e o mal. Nós estamos a pedir a Deus isto, e quando o nosso coração é puro, a nossa oração é eficaz e nós alcançamos o que pedimos, porque temos discernimento de pedir o que é correto. Temos discernimento de pedir algo que não vai contra a vontade de Deus. Crente nenhum, jamais, um crente irá orar para que Deus castigue alguém, para que Deus machuque alguém, para que Deus retribua o mal a alguém. Nunca, no coração de um crente, vai passar um pensamento que dirá uma palavra de maldição sobre outro. Porque, como crentes em Jesus Cristo, nós somos chamados a abençoar. Então, a eficácia da oração que vem de um coração puro é nós sabermos o que pedimos. Eu não vou pedir a Deus para eu ganhar na loteria, para eu ganhar na Mega Sena. É uma coisa que o Espírito Santo não vai colocar em meu coração, embora humanamente você possa, como muitas pessoas fazem, fazer promessas. Se eu ganhar, eu vou ajudar a família. Se eu ganhar, eu vou cuidar de pobres. Se eu ganhar, eu vou montar um orfanato. Se eu ganhar, eu vou adotar um asilo. Isso é barganha, é mentira do seu coração. Porque quem tem o Espírito de Deus, discernimento das coisas boas, e o seu coração está purificado, o que ele pede é: Senhor, me dá forças para trabalhar. Senhor, me dá sabedoria para levar adiante o meu trabalho. Senhor, me dá condições de que o meu dinheiro, a minha riqueza, alargue as fronteiras, que eu prospere e que nessa minha prosperidade eu abençoe o meu próximo, eu abençoe a minha família, eu abençoe o meu próximo e eu abençoe o teu reino. Então a gente sabe o que pedir. Por isso que Jesus nos concede. Porque nós pedimos as coisas certas. Porque temos o coração puro e uma vez com o coração puro, a nossa oração também chega diante de Deus como um aroma suave, como sacrifício de louvor, como algo que é puro ao coração do nosso Deus, como um próprio louvor. Cada oração. E por isso que temos que ter o coração puro. Deus habita no meio dos louvores. A oração é também uma adoração. Cada vez que o crente inclina a cabeça, fecha os olhos, pensa em Deus, põe-se de joelhos ou põe-se em pé, ele vai abalar a estrutura da nossa batalha espiritual. Se Satanás tem quartéis, se Satanás tem exércitos, se Satanás tem aqueles que lutam por ele, quando nós oramos, nós abalamos essa estrutura. Nós conseguimos fazer com que a mão de Moisés seja levantada. Enquanto estiver levantada, o povo de Deus vence a guerra. Então nós, povo de Deus, sabemos que purificação nos leva ao caminho da oração. E purificação e oração nos levam àquilo que é o objetivo máximo da minha vida, que é alcançar a santidade, a santificação.
Eu acredito que todos nós, tenho fé e certeza pelo ensino da palavra, todos nós e tudo que existe é para a glória de Deus. A Bíblia chega a dizer que nos dá a entender, nas leituras espirituais da Bíblia, que até o diabo foi criado por Deus para a glória dele, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Até o diabo. Não cabe a nós questionarmos por que o inferno, por que o pecado, por que a dor, por que as crises, por que Satanás, por que o mal, por que as guerras. Agora, por exemplo, os beduínos invadiram aldeias de drusos na Síria, e os drusos são de longa data, de séculos, amigos dos israelitas, e os beduínos invadiram, estupraram mulheres. Agora, esta semana, talvez esteja acontecendo enquanto falamos, estupraram mulheres, cortaram a cabeça de jovens, queimaram idosos vivos, né? Agora, lá na Síria, esta semana, Israel entrou na Síria para defender os drusos. Por que isto? Por que tamanha violência? Por que pessoas queimadas vivas? Na religião dos drusos, eles têm barbas e bigodes, e prenderam os homens, os líderes, os idosos, os chefes de tribos, rasparam suas barbas, os levaram para edifícios de 7 andares e os obrigaram a pular de 7 andares. Alguns, mesmo caídos lá embaixo, ainda sobreviveram e foram mortos a tiros. Tem a mão do diabo atrás disso, tem potestades do inferno atrás disso. E aí nós perguntamos, por quê? Queridos, não quero entender por quê. Como eu não procuro entender os mistérios de Deus, eu não tenho mente para entender a lei da gravidade, a energia, não tenho mente para entender como funciona os ecossistemas, não tenho mente para entender, muitas vezes a gente não entende o funcionamento de uma máquina, de um relógio, que dirá entender o agir de Deus, que dirá entender a manifestação do poder de Deus. Então, pela fé, nós cremos naquilo que nós entendemos e recebemos do nosso Deus, da sua revelação. Haja maldade no mundo, haja poderes do mal, haja potestades do mal, haja Satanás, todos eles estão debaixo da autoridade e do poder do nosso Deus. Ele está no controle. Então, tirando a glória de Deus, nós existimos para a glória de Deus. O que eu posso colocar para os irmãos é que nós existimos para a santidade, para sermos santos. Daí a purificação, daí a oração, para que nós possamos, purificando os nossos corações, tendo uma vida intensa de oração, alcançar a santidade de vida. E não tem melhor maneira de você glorificar a Deus que não ser santo. Como Ele mesmo manda, sede santos como eu sou santo. Numa outra versão, no Novo Testamento, sede santos porque eu sou santo. Então, nós alcançarmos a santidade, não a semelhança do único Deus Todo-Poderoso, mas a semelhança de que Ele nos dá condições de alcançarmos a santidade. Ele nos dá disciplinas, Ele nos dá orientação, Ele nos dá o selo do Espírito Santo, Ele nos dá autoridade do Espírito Santo, Ele nos dá poder vindo da cruz do Calvário, Ele nos dá poder no sangue de Jesus. Então nós temos o direito de sermos santos, mas também o dever, a obrigação de sermos santos. Uma vez, uma pessoa que frequentava a igreja, a família é da igreja, e ele frequentava, e há muito tempo a família deixou de vir e ele também deixou
de vir à igreja. E uma vez conversando, ele questionou. Porque sempre começa com a família, né? Ele questionou, mas prega muito assim, se você pecar, se arrepende, pede perdão, continua, depois peca, se arrepende, pede perdão. Ele não entendia isso, que é uma impossibilidade. Qual de nós terá condições de pedir perdão e nunca mais pecar? Nunca mais ter um momento de crise espiritual na vida. Nem nós, nem os homens e mulheres, e aí, dentro da pregação, nem os santos homens e as santas mulheres da Bíblia conseguiram isto. Porque o pecado faz parte da história da humanidade. Mas nós não estamos aqui dizendo isto. Crente pode pecar, que se ele pecar, ele depois se arrepende, pede perdão a Deus e continua a jornada. Nós nunca dissemos isso. O que nós dizemos é que, se nós pecarmos, nós temos condições de, na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na graça misericordiosa de Deus e na bondade de Deus, receber o perdão, receber o apoio necessário e nos levantarmos para seguir adiante. Mas a igreja não pregue, peque, peça perdão e se levante. A igreja prega, vai e não peques mais. É assim que nós glorificamos a Deus, tirando esse contínuo do pecado das nossas vidas. Porque pecado ofende a Deus. Pecado não é aquilo que te magoa, não, irmão. Pecado não é aquilo que, aquela família, aquele irmão, aquela pessoa. Pecado é muito mais sério do que ofender você. Você não tem direito a se ofender com muita coisa, não, porque você também ofende outros. Porque você também peca. Pecado é mais grave, irmãos. Pecado é quando nós ofendemos o nosso Deus. Pecado é quando nós deliberadamente decidimos por nosso prazer pessoal, prazer efêmero, passageiro, um vapor, uma gula. É algo que a gente imagina não vai ter mais lá na frente. E você aceita aquilo, e aquilo entrando na sua vida ofende o Espírito Santo de Deus, ou pelo menos nós crentes, é impossível nós ofendermos o Espírito. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Veja, eu não ofendo o meu Deus, eu não ofendo o Santo Espírito, eu o entristeço. Agora o pecado ofende. Pecado ofende Deus. Pecado ofende o Espírito Santo. Deus não suporta, abomina qualquer pecado. Por mais que aquela pessoa fosse querida, Davi era um querido e amado de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas os seus ossos como que secaram, teve estio de alma, teve secura espiritual, até que ele clamou: contra ti somente pequei. E confessou o seu pecado. Então, nós temos que ter essa preocupação. Santidade é uma experiência que você tem, e é uma experiência que você tem com Deus, e uma vez que você tem essa experiência com Deus, você vai compartilhar na comunhão dos santos, por isso que é chamada comunhão dos santos. Eu e você, nós juntos, somos os santos de Deus. E uma vez participando desta santidade, nós vamos de dia em dia vencendo Satanás. De dia em dia, mantendo os céus perto de nós. De dia em dia, vivendo a graça de Jesus Cristo. Santidade. Vamos adorar ao Senhor neste momento, com louvor, com o nosso irmão José Augusto. Gostei muito, embora eu não sei o autor, que diz assim: santidade não é subir uma escada até Deus, é caminhar com Ele, passo a passo, na sua graça
e poder. E é exatamente isso que a gente pensa em relação ao que é santidade. Caminhar com Deus. O que é santidade? Santidade é renovação, regeneração, o novo nascimento. Só vai alcançar a santidade quem nasceu de novo, quem foi regenerado. Todos nós temos uma gênese. Todos nós temos aí, os irmãos já ouviram muitas vezes falar em DNA. Todos nós temos um código genético criado por Deus. A nossa etiologia, a nossa raça, os nossos ancestrais, pessoas que vêm de uma linha, pessoas que vêm de outra, mas todos nós temos um código que nos faz humanos. Regeneração é quando Jesus Cristo, através do Espírito Santo, entra em nós, nós passamos a possuir a mente de Cristo, e aí a nossa vida é regenerada. Não vai mudar o nosso código genético. Nós não vamos criar asas como de anjos, nós não vamos mudar a nossa altura, nós não vamos emagrecer ou engordar porque nos tornamos crentes em Jesus Cristo, mas nós vamos ter uma mudança de alma, uma mudança interior, uma mudança de gênese, de origem, porque, na verdade, irmãos, é teológico, é ensino de que o homem não é um corpo com uma alma, o homem é uma alma que possui um corpo. Então, é essa alma, esse espírito que é transformado, é regenerado. E isso é feito pela obra do Senhor Jesus. Mateus vai colocar o texto de João 3,3. E eu peço aos irmãos que leiam todos juntos. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É condicional. Jesus Cristo coloca isso como condição. Aquele que não nascer de novo, não vai ver, não vai tomar posse, não vai fazer parte do reino de Deus. A regeneração é uma ação soberana de Deus sobre a vida de um homem. É bem verdade que o homem vai ter que fazer um assentimento para Deus. Ele que vai ter que, como a gente diz, entregar sua vida a Jesus. Ele vai ter que ter confiança de que Deus passará a ser o seu Deus, que Deus vai transformar o seu caráter, que Deus vai transformar a maneira dele viver nesta vida. Regeneração é aceitar mudanças. Não sei o que precisa ser mudado, não sei o que precisa ser transformado, mas antes eu era pobre, um pecador, nu, sem Jesus. Mas agora eu sou um homem restaurado, redimido, regenerado. Se não houver essa regeneração, não haverá santidade. Há pouco no estudo bíblico, lá na casa do Tiago e da Monique, nós estávamos estudando como entender a Bíblia. E nós colocamos como texto Deuteronômio capítulo 4. Se os irmãos puderem ler Deuteronômio capítulo 4 durante a semana em casa, pelo menos até o versículo 41, os 41 primeiros versículos de Deuteronômio capítulo 4, os irmãos vão ver que Deus, através de Moisés, deu ordens ao povo, do povo ser fiel a ele como único Deus. E disse: não farás para ti imagem nem de macho, nem de fêmea, nem de animal algum sobre a terra, nem de peixes, nem de aves alígeras, ou seja, como águias que voam ligeiras. Não farás para ti imagens de escultura alguma, nem as servirás. Ora, uma pessoa sem o Espírito de Deus, uma pessoa não regenerada pelo Espírito Santo, vai ler isso 1000 vezes
e não vai se arrepender. Vai ler isso 1000 vezes e não vai entender o que o Espírito diz. Vai ler isso 1000 vezes e não vai entender que a idolatria é pecado que ofende a Deus. Por isso está registrado na Bíblia. Porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Advogados não convencem, juízes não convencem, ministros do Supremo Tribunal não convencem, reis e presidentes não são capazes de convencer o homem do seu pecado. Só o Espírito Santo de Deus. Então, santidade começa em possuir o Espírito Santo de Deus. A santidade começa na regeneração da sua vida, em você nascer de novo. E aí cabe a você perguntar aí no seu coração, você já nasceu de novo? Você já sabe que, olha, eu não sou uma pessoa qualquer. Eu não sou uma pessoa sem valor. Eu sou uma pessoa resgatada pelo imenso valor do sangue de Jesus Cristo. Eu sou mais precioso que qualquer obra que Deus tenha feito. Se eu olhar para o espelho, eu vou reconhecer que eu sou uma obra de valor feita por Deus. Isso é ser regenerado. Você seria um pobre, um miserável, você seria um cego, um nu, você seria um homem totalmente sem valor, um louco, talvez com bens materiais, com silos, com fazendas, com riquezas humanas, mas pelas palavras de Cristo, pobre, cego, nu e miserável. Talvez você tenha sido isso, mas uma vez que o Espírito Santo de Deus nasceu no seu coração, uma alma, um espírito, vale mais que o mundo todo. Quem disse isso, irmãos? Quem disse isso, irmãos? Não foi Paulo, não foi Pedro. Quem disse isso? Jesus. Ipsíssima verba Cristo. Palavras dos lábios de Cristo. O Filho de Deus, o nosso Senhor. Bom, a regeneração é um primeiro passo para você adquirir a santidade. Martim Lutero, pai da Reforma, disse o seguinte: o coração humano é tão corrupto que somente o Espírito de Deus pode regenerá-lo. Martim Lutero. O coração do homem é tão corrupto que somente o Espírito de Deus pode regenerá-lo. É o princípio da sabedoria. É o princípio do processo contínuo de santidade. Ah, não, pastor, eu sou bonzinho. Não tem nada de corrupto dentro de mim, não. Queridos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O nosso melhor é pó diante de Deus. O nosso sozinho, sem mim, nada podeis fazer. Lembra que pregamos sobre eu sou a videira verdadeira? E Jesus diz, se você não estiver ligado a Ele, nada você pode fazer para se salvar, para salvar alguém, ou para viver as realidades espirituais do Espírito Santo. O segundo passo para a santidade, queridos, é a justificação pela fé. Preste atenção. No momento que você aceita Jesus, você é regenerado. E assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Você foi regenerado. E agora, para você alcançar a santidade, você tem que se sentir, ter certeza que você foi justificado pela fé. Crente não pode sofrer de coitadismo. Ah, eu sou pó.
Eu sou cinza. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Deus não pode fazer nada comigo. Eu não consigo alcançar nada, porque eu sou miserável, porque eu sou uma titica. Eu quero dizer para os irmãos que nós éramos isto, antes de sermos regenerados. Mas uma vez que nós tivemos o encontro com Jesus Cristo, eu nunca vou me esquecer que eu sou pó. Eu nunca vou me esquecer que eu sou limitado pela carne humana. Eu nunca vou me esquecer que a minha alma, o meu espírito está dentro do meu corpo limitado, onde eu só vou alcançar liberdade plena na eternidade, no jardim que Deus preparou para nós habitarmos junto com Ele. Eu não vou me esquecer disso. Eu não vou me esquecer que Deus é o único que pode olhar para mim e dizer: volvei, filho do homem, volte atrás. Alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser mudada na sua vida. Eu não vou esquecer disso nunca. Mas eu não vou dar ao diabo a alegria de me sentir titica. Eu não vou dar a Satanás a alegria de achar que eu não sou nada. Porque se eu não fosse nada, e se o amor de Deus por mim não fosse tão grande, e se é um amor tão grande, já me dá valor. Já me dá valor. Porque se eu não fosse nada, o meu Cristo não teria morrido por mim na cruz do Calvário. Eu não era nada como ser humano perdido, sem Deus e sem salvação. Mas uma vez que o Espírito me regenerou, Ele me criou com valor. Ele me deu o valor de ser crente. Ele me deu o valor de ter a autoridade do nome do Senhor nos meus lábios. Ele me deu o valor de poder dobrar meus joelhos e fazer as potestades se calarem. Ele me deu o valor de poder usar a autoridade do nome de Jesus. Quem cura é Jesus. Quem faz milagres é Jesus. Quem abençoa é Jesus. Mas Ele me dá a bênção de, através dos meus lábios, ter a autoridade de Jesus. Isto é dado à igreja. Jesus chega a dizer, quando organiza a igreja, no dia em que Ele funda a sua igreja, Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus, o Filho de Deus. Então, queridos, eu não posso permitir que Satanás ria de mim, que Satanás ria de você. E sabe quais são os momentos? Ele não pode rir de nós, porque nós fomos justificados pela fé. O salário do pecado é a morte. E eu deveria morrer pela minha transgressão. Mas eu sou bonzinho, não fiz nada de grave na minha vida. Eu tenho em meu sangue pessoas antepassadas a mim, que eu não conheço, que fizeram maldades. Talvez um avô, um bisavô, um tataravô, avó, quem sabe. Alguns desses meus antepassados, pela história da humanidade, podem ter sido feiticeiros, podem ter se dobrado diante de ídolos, pode ter clamado o nome de deuses falsos, pagãos, podem ter sido prostitutos e prostitutas, podem ter sido pessoas dadas ao mal, capazes como soldados alemães, doces crianças que cresceram numa sociedade pacífica, e quando se tornaram jovens, levaram mulheres, crianças, homens, idosos, à câmara de gás, aos campos de concentração. Colocaram em valas mulheres nuas, com seus filhos no colo também nus, e atiraram, fazendo um rio de sangue. Homens que muitas vezes foram criados na bondade, se achavam bons,
mas que quando tocados pelo dedo podre do diabo, floresceu-lhes as coisas mais cruéis. Floresceu-lhes as emoções mais estúpidas. As coisas que são sombras vindas do inferno. E quando nós somos justificados pelo sangue de Cristo, o que Deus está dizendo é que nenhum ato que meus antepassados tenham feito, nada que um avô, uma avó, talvez um pai ou uma mãe, nada, absolutamente nada, que 3, 4, 5, e a Bíblia diz, eis que eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas uso de misericórdia até 1000 gerações. A misericórdia de Deus alcança o nosso pai Adão no jardim do Éden. Justificação é quando nenhum desses males praticados pelos nossos ascendentes pode me condenar. Pode fazer Deus não me amar. Pode fazer Deus não ouvir minha oração. Pode fazer com que eu não tenha alegria de cantar louvores para o meu Deus. Pode fazer com que eu não sinta alegria de fazer parte da igreja de Jesus, do povo de Deus. Porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Jesus lavou qualquer obra maligna em minha vida. Jesus lavou qualquer obra do passado, qualquer coisa no presente e qualquer coisa do futuro que pudesse me impedir de ser um santo, de ser uma santa de Deus. Tudo, porque Jesus nos justificou. Então a santidade está aberta para nós. O que é que te impede de ser santo, meu irmão? Pela doutrina da Bíblia, pela regeneração do Espírito Santo e pela justificação. Ainda que hoje eu não consigo ser plenamente justo, como não consigo ser plenamente santo, Deus olha para mim como justo, porque Ele vê o que o Filho dele fez por mim. O Filho dele me justificou. Ele me vê como um pequeno Cristo. Ele me vê como um cristão. Ele me vê como alguém do seu povo, um povo redimido, uma nação eleita, um povo adquirido com alto preço, um povo que é só dele, um povo que não tem outra bandeira, que não seja a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa nacionalidade. Você pode ser brasileiro, você pode ser israelita, americano, norte-americano, canadense, você pode ser qualquer coisa, mas a primeira nacionalidade do crente, a primeira pátria do crente, são os céus. Ser crente, o reino de Deus. Eu sou crente em Jesus Cristo. Isso me dá acesso, fui regenerado, e sou justificado. Por isso eu posso ser um santo de Deus. Quem aqui pode ser um santo de Deus? Levanta a mão. Amém. Então eu vou jogar para você uma responsabilidade muito grande. Se você pode, você tem que querer ser um santo de Deus. Indo para o 3º ponto, mas deixando com você esse texto, Mateus, Romanos 5, verso 1. Todos podem ler? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar isso não para mostrar conhecimento, mas para dizer para vocês que tudo isso já foi pensado, estudado e trabalhado pelos nossos irmãos reformadores, que reformaram a fé católica, para que se tornasse a fé evangélica que você e eu professamos. Lutero ensinava que a justificação é extra nós, ou seja, fora de nós. É uma justiça atribuída por Deus
e não conquistada por nós. É Deus quem nos justifica. Amém, irmãos? Terceira coisa, a santidade precisa que você seja regenerado, que você se sinta justificado, veja quanto você tem de valor. Sinta-se valorizado. Não deixe Satanás tirar o seu valor. E mais, você precisa renovar a sua mente. Renovar a sua mente. Lembra que eu disse que quando você é regenerado, fisicamente nada vai mudar? A sua genética não muda. Aí eu aceitei Jesus, eu que era negro, fiquei branco. Eu que era branco, fiquei moreno. Eu que tinha olhos pretos, fiquei com olhos azuis. Eu cresci 15 centímetros quando eu aceitei Jesus. Isso é impossível. Amém, irmãos? Porém, tem algo que tem que mudar na sua mente. Ah, falei. Tem algo que tem que mudar na sua vida. Eu ia perguntar o quê? Eu já respondi, Luciano. A mente. Põe lá o texto, Mateus. Tão conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Podem ler? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na língua grega, entendimento é nous. E nous quer dizer mente. Renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, é algo que tem que acontecer constantemente. Por isso que a gente tem que ter muita preocupação com o que vê, com o que lê, com o que escuta. A gente tem que ter muita preocupação. Primeiro, porque nós podemos construir maus hábitos. E os hábitos sempre começam pequenininhos, de pouquinho em pouquinho. E assim uma pessoa se torna idólatra por causa da pornografia. E assim uma pessoa se torna alcoólatra a partir do primeiro copo. E assim a pessoa se torna viciada em jogo. Gente, o que tem de brasileiro com o apoio sem vergonha, imoral, inescrupuloso do governo, somente para arrecadar mais imposto. O que tem de brasileiro viciados em joguinhos no celular. Nós vamos ouvir falar isso daqui a pouco, como nós ouvimos falar em viciados em maconha, em cocaína, como nós vemos bêbados nas ruas, e nós vamos saber que tem gente assim. Chega no final do mês, já não tem dinheiro, perdeu tudo no vício. Esses vícios é a mente sempre no que é ruim, sempre no que é ruim, sempre que é no ruim. Sabe aquele quadro do Chico Anísio? Me perdoa, não é a intenção fazer engraçado, mas é porque eu me lembrei. Só penso nisso, né? Naquilo. É nisso porque eu estou falando sobre. Só pensa naquilo e se torna viciado. Ora, queridos, se você quer a santidade, tem que renovar a mente. Tem que ir lá, olha, trazer do fundo para a superfície, talvez botar uma aguinha, purificar, abrir janelas, deixar o bom ar entrar, deixar o sol entrar. A mente é assim. Por que muitas vezes as pessoas se desanimam? Desanimam de cantar, desanimam de pregar, desanimam de estudar, desanimam, vai empurrando a vida com a barriga até que alguma coisa bem diferente aconteça. Porque perdeu a alegria de fazer com que cada dia seja diferente. As misericórdias do Senhor novas são a cada manhã. Renovar a mente é você renovar seu amor. Passei o dia de ontem sem orar, e por causa disso eu vou passar o dia de hoje também sem orar? Não, eu vou me renovar. Ontem eu não orei, então hoje eu vou orar.
Descobri que chegou quinta-feira, não li a Bíblia. Que vergonha! E aí, Satanás vai rir de mim? Não vai, não. Porque agora, então, eu vou sentar e vou ler a Bíblia. Espírito Santo, o que quer falar comigo hoje? Você consegue entender isso? Renove a sua mente, porque renovar a mente é uma condição de Deus para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É renovando a mente, lendo a Bíblia, renovando a mente, orando, renovando a mente, cantando. Sabe Renan, sabe Davi, Marcos, que tocam instrumentos, Tiago, sabe César, você com sua voz tão linda, Luciana com seus dons, eu ia dizer talento, mas dons e talentos. Sabe, como nós gostaríamos de ter isso também, não é verdade, irmãos? Ter um instrumento, poder tocar, estar lá na frente cantando. Então, renovem suas mentes, seus talentos, aproveitem o dom que Deus tem dado a vocês. E nós, Senhor, eu quero descobrir Tua boa, Tua agradável, Tua perfeita vontade. Agradável e perfeita vontade de Deus não cria ciúmes entre os irmãos, não gera inveja, apenas crescimento, um ao lado do outro, um ao outro ajudando, abençoando nessa jornada. Eu coloquei aqui que a mente regenerada passa a desejar agradar a Deus. Lembra que pecado ofende a Deus? Então a gente não quer mais ofender. Cada vitória que a gente tem em vencer os padrões do mundo traz alegria. Sabe, você tem um restaurante que você gosta de ir, uma boa comida? Você tem o seu prato preferível? Ah, que alegria quando vai ter aquilo no almoço. Não é verdade? Uma festa gostosa com a sua família, um passeio juntos, sabe esses momentos agradáveis? Eu quero lhe dizer que toda vez que o crente vence o pecado, regenera a sua mente, renova a sua mente, ele tem alegria. Alegrias nas coisas mais simples, mas ele tem alegria. E é isso que a gente precisa recuperar na santidade. Santidade não é uma coisa de santos no mosteiro, dia e noite com os joelhos grossos de estarem orando. Santos somos eu e você, no dia a dia, entre pais e filhos, entre esposa e esposa, entre irmãos e irmãs, companheiros de trabalho, onde até os escravos, preste atenção, onde até os escravos recebem ordem pelo Espírito Santo de Deus. Vós, escravos, submetei-vos a vossos senhores. Obedecei-os como obedecei ao próprio Senhor. Até os escravos receberam do Espírito Santo ordenanças de paz. E por que nós vamos ter brigas e intrigas no nosso meio? Vamos não, queridos. Vamos andar na paz. Renovar nossa mente. Tem coisa podre por aí? Renova a sua mente. Abre as janelas. Deixe o bom perfume. Você cantou isso hoje. A essência principal de Deus agir na sua vida. Um outro ponto, já estou caminhando para os últimos, é a obediência à palavra de Deus. Lembra que eu falei que em Deuteronômio 4 fala contra a idolatria? Não adianta só saber. Você precisa obedecer. Obedecer a palavra. Eu vou falar algo aqui que é importante eu falar, porque eu creio e vivo isso. Eu creio que com o meu salário e o salário da minha esposa, nós não teríamos condições de possuir, entre nós e nossos filhos, o que nós alcançamos. Não é muito. Não nos custou horas e suores de empresários. Eu, na minha vida,
coloquei em prática desde menino, acomodai-vos às coisas humildes. Mas nunca impedi meus filhos de terem seus sonhos e desejarem ter mais. Mas de tudo que nós alcançamos, eu reconheço que o meu pouco, nos dízimos e nas ofertas, permitiram que a fidelidade de Deus nos abençoasse. A fidelidade, o reconhecer que, Senhor, eu creio que Tu cuidas das finanças da minha casa. Por isso, queridos, obedecer eu não posso escolher. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso aqui tem a ver comigo, isso não tem. Se é a ordem de Deus, obedeça. Obedeça. Nos dízimos, nas ofertas, no estar na presença do Senhor, no ser constante, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Meu Deus, quem disse isso é o Espírito Santo. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso não é Martim Lutero. Quem disse isso não foi fulano, fulana, por mais que eu ame ou respeite. Quem disse isso foi o Espírito Santo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Meu cálice transborda. Então seja abundante para o Senhor. Seja uma pessoa desinteressada para Deus. Não, mas eu estou tão cansado. Não, mas é todo domingo mesmo, é? Dá para o Senhor. Obedece a palavra. E você vai viver a vida de santidade, vai perceber que vale a pena. Vale a pena você obedecer à voz de Deus. Você canta isso. Se você obedecer à voz de Deus, você vai comer o melhor desta terra. E eu volto a dizer, estudamos Jó. Não quer dizer que você não vai ter problemas e dificuldades, mas você vai vencer os problemas e dificuldades e você vai ver que na balança da vida você é muito mais feliz. Você é muito mais abençoado. Você tem muito mais. E melhor coisa é dar do que receber, diz a palavra. Estou terminando. Deixa eu falar de um ponto de vista. São 6, eu estou no 5º, que é dependência total do Espírito Santo. Santidade é depender de Deus. Santidade é depender de Deus. Santidade não é alcançada por esforço humano, mas por viver sob o domínio do Espírito Santo. Esforço humano põe o valor da coisa nas suas mãos. E aí, querido, nós somos pó mesmo. A gente pode ter um esforço humano tremendo de convidar pessoas, fazer lembrancinhas, ter uma programação especial e a igreja encher. Neste domingo, no outro não. Aquelas pessoas que vieram talvez fiquem 1 ano sem vir de novo à casa de Deus. Mas se nós dependermos do Espírito Santo, traz Espírito Santo. Traz quem precisa ouvir. Traz quem vai ver o meu testemunho em casa. Traz quem vai ver quem eu sou em casa e que ele veja o meu exemplo para que ele sinta o desejo de estar na casa do Senhor. É estar sob o domínio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz sim, então eu digo sim. Ele diz não, então eu digo não. E seja o vosso falar sim, sim. Não, não. Entende isso, irmãos? Você não tem que ler um livro de ética, porque o Espírito Santo, ele põe em você, como o irmão quis dizer hoje pela manhã,
Acredito que ele quis dizer isto. Nós somos homens e mulheres de princípios. Né? Nós sabemos aquilo que começa no coração de Deus e nós queremos levar adiante em nossas vidas. Por isso eu vou terminar a mensagem pedindo que Mateus coloque o texto. Gálatas. Mateus, na obediência à palavra de Cristo, eu deixei um texto tão lindo de fora, mas aí está de um jeito, aqui está de outro. Salmo 119, verso 9, culto dos jovens, eu não posso deixar esse texto de fora. Podem ler comigo, irmãos? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Viu? A pergunta é, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, ou seja, observando o seu caminho segundo a tua palavra. Se ele obedecer a palavra, o caminho dele se purifica. E aí vimos a dependência total de Deus, Gálatas 5,16. Podem ler, irmãos? Concupiscência quer dizer desejos podres, desejos estragados da carne, os maus desejos da carne. Preciso apenas dizer para você o seguinte, não se sinta culpado por ter desejos, porque isso faz parte da alma humana. Nós fomos criados como seres humanos e nós temos desejos. E é impossível você não ter desejo. Eu estou numa luta tremenda quanto ao açúcar. Quando eu venho no caminho, eu me lembro que na barraca tem uma garrafinha de grapete, geladinha. Quem falou, ai meu Deus? César, ai meu Deus mesmo. Então, imagina. Olha, eu não posso passar por ali e pensar assim, não, coisa ruim aquele grapete. Né? Mas sei que é um desejo que eu não posso alimentar na minha alma, porque vai me fazer mal. Até um dia que ou a grapete não vai existir mais, ou não vai a barraca vender mais. Ou então eu já não vou estar mais aí. Você não é culpado pelos desejos que sente. Pastor, mas inclusive sexuais, porque nós somos fruto de uma sociedade. Nós crescemos, temos hormônios, sonhamos, vemos, nossos olhos filmam coisas num relance que nós nem sabemos. Infelizmente, nossas visões em filmes, novelas, toda hora tem alguma coisa sendo transmitida. Por mais que você conscientemente diga, isso daí não está de acordo com a vontade de Deus, ou então até pentecostalmente você diga, está repreendido em nome de Jesus, a verdade é que aquilo entra na sua cabeça. Desejos, você pode tê-los, mas tem o ditado que diz, eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir o quê? Que ele faça um ninho. Então você não vai alimentá-los, você vai expulsar de você. Não andar segundo o Espírito e não segundo as concupiscências da carne, não se deixe vencer pelos seus desejos. Dependa do Espírito Santo. Se o desejo é algo que não está de acordo com a vontade de Deus, sacode a cabeça. Né? Tira isso da sua... Não vai ficar fazendo isso na rua não, né, irmãos? Está lá, ó. Daqui a pouco está com síndrome, né? Está com toque aí na rua. Mas, espiritualmente, chota isso da sua alma. Liberta a sua alma. Salmodia o nome do Senhor. Como que você se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Traga, dependa do Espírito Santo. Está com uma raiva tremenda, está na hora da briga, vai falar palavrão, vai sair ali palavras de maldição. Tapa a boca, enche o coração do Espírito de Deus,
Lembre-se de que você é pó, mas o Deus que está em você é Deus. E o Deus que está em você vai te abençoar, vai te fazer dar um passo à frente e ser santo na presença dele. Por último, para terminarmos, o último ponto: vigilância e arrependimento contínuo. Orai e purificação, oração para ser santo. Vigia, irmão. Vigia. Se você sabe que o filme é impróprio, mesmo lá na televisão, onde aquelas idades ali é pura mentira para inglês ver, né? Não permitido para menores de 14 anos, não permitidos para menores de 16 anos. Eu sei que no streaming tem um monte de filmes que, dado o conteúdo, está lá, não permitido para menores de 18 anos. E muitas vezes se assiste isso dentro de casa, com o filho, com o neto, ou então os responsáveis estão lá na sala, lá na cozinha, não estão nem sabendo. E eu quero lhe dizer, se você sabe que vai trazer prejuízo, não veja, não ouça, não discute. Vou falar algo aqui que está no final da mensagem. Digamos que eu seja alcoólatra. Digamos que eu fui alcoólatra. E no alcoolismo eu não tinha domínio, bebi até cair. Cheguei mesmo à sarjeta da vida. Mas um dia, Deus me encontrou. Regenerou a minha mente. Não sou mais alcoólatra. Me afastei. Não quero mais o alcoolismo na minha vida. Ah, mas a genética não mudou. Uma vez alcoólatra, a ciência diz que eu tenho gatilhos. Eu sei de pessoas hoje que venceram o gatilho do alcoolismo na juventude, saindo da adolescência, e hoje estão de novo no alcoolismo. O gatilho tocou. Ou foi tocado. Eu quero lhes dizer uma coisa. Se eu dependo do Espírito Santo e eu tenho que me vigiar, se eu sou crente e abandonei o alcoolismo, eu posso, irmãos, ser companheiro de copo de alcoólatras? Me digam, posso? Eu posso frequentar ambientes onde tudo é jorrado a bebida alcoólica? Não. Senão o gatilho dispara. Ora, se eu já fui alcoólatra, fui alcançado por Cristo, abandonei o alcoolismo, me abro um negócio para vender bebida alcoólica, o que eu fiz? Disparei o gatilho. Vigiar é isso. Vigiar é saber, olha, eu não conheço o coração dos irmãos, mas eu conheço o meu. Eu sei que o coração é enganoso, algumas vezes eu acho que tem bondade em mim que não tem, e às vezes eu acho que tem maldade em mim que já não tenho mais. E algumas vezes eu sou sincero de reconhecer, eu tenho de dar a Cristo a liberdade de trabalhar isto na minha vida. Tenho que dar a Cristo esta liberdade. Eu vou vigiar, vou me arrepender e vou fazer de tudo para que haja santidade na minha vida, na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, o que eu vou fazer? Pelo Espírito Santo, eu vou ter consciência do que eu posso e do que eu não posso. Todas as coisas me são permitidas. Ligue a televisão, veja streamings, leia livros, vá a restaurantes, participe de festas. Quer ir Halloween? Pode ir. Quer ir em festa junina? À vontade. Quer participar de festas mundanas? Sinta-se à vontade. Mas não se esqueça que o mesmo Espírito que disse que todas as coisas são permitidas, é o Espírito que diz,
mas nem todas me convêm. E se não me convém, eu vou sair perdendo. Então eu tenho que ser vigilante. E se em algum momento eu cair, me arrepender, porque a santidade tem de ser contínua. Sempre contínua. O mundo pode não entender isso. Crente vive caindo, dizendo que pede perdão, volta de novo. O mundo não vai entender as coisas de Deus. Mas eu entendo que os crentes são exatamente esses, que sabem, pecado dói, imundícia dói, se afastar de Deus dói, não ter a paz de Deus dói, não ter a luz de Deus dói. Por isso, eu quero ter a alegria do Senhor em ser santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos?